Fala pessoal, e aí vamos para o gabarito da questão que nós postamos ontem, lembrando que hoje às 8 horas acontece a aula final, o encerramento da nossa semana do português descomplicado. Hoje a gente vai corrigir ele 15 questões de interpretação, de crase e também de concordância, tudo bem? E você que ainda não está matriculado no nosso português facilitado, as vagas estão abertas e devem acabar aí amanhã ou depois, tudo bem? Mas vamos para o gabarito da nossa questão. Primeiro, a letra A, ele quer a correta aqui, né? Na letra A, ele diz que ela alegou que não vai perdoar o marido. Queridos, cuidado com a regência do verbo perdoar. O marido não é uma coisa. O marido é uma pessoa. Queridos, quando o verbo pagar e perdoar estiverem fazendo referência à pessoa, eles serão verbos transitivos indiretos. Logo, vão exigir a preposição a. O correto é dizer que ela alegou que não vai perdoar ao marido, pois ao marido seria o nosso objeto indireto, certo? Então, a letra A você consegue eliminar por aqui. Quando eu digo que Pedro aspira a pilotar um jato militar, queridos, essa questão trouxe muita dúvida para o pessoal, porque o pessoal até grava, né, que o verbo aspirar, no sentido de você querer algo, é um verbo transitivo indireto e que vai pedir a preposição a. Mas, queridos, veja que aqui você tem uma locução verbal em que o verbo pilotar é o verbo principal, ele é um verbo transitivo direto, e aspira a pilotar um jato militar seria o nosso objeto direto, a frase está perfeita. Queridos, quando um verbo transitivo indireto é um verbo auxiliar dentro de uma locução verbal, como é o verbo aspirar, ele não manda em nada. Quem manda na locução verbal é o verbo principal, que é sempre o último. Pega, por exemplo, o verbo precisar. O verbo precisar, ele pede a preposição de. Eu vou falar que eu preciso de dinheiro. Mas e se eu falar que você precisa estudar mais? Esse verbo precisar pede a preposição de, mas eu precisei colocar a preposição aqui? Eu preciso falar preciso de estudar? Não. Por quê? Porque ele é um verbo auxiliar dentro da locução, logo não há problema nenhum na letra B. Léo, poderia falar também aspira a pilotar, precisa de estudar? Poderia, mas aquela preposição ela não é tão exigida assim. Tá legal? Então cuidado, ali eu posso falar sem problema nenhum aspira a pilotar. Dentro da locução verbal, o verbo aspirar é só o verbo auxiliar e não manda em nada. Aqui, pessoal, quem simpatiza realmente com alguém. Ana se simpatizou com o professor, a preposição com até tá certo. O problema é que o verbo simpatizar e antipatizar não aparecem de forma pronominal, ou seja, não pode aparecer com o pronome. Então seria Ana simpatizou com o professor somente. E preferiu estudar do que trabalhar, essa você já sabe, né? Quem prefere uma coisa a outra, preferiu estudar a trabalhar. Nosso gabarito é a letra A e você não pode deixar de fazer parte da turma do nosso Português Facilitado Plus. Tamo junto, forte abraço e até mais tarde, às 8 horas, lá no YouTube. Tamo junto, tchau, tchau.